Pais amados, pais amadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O nosso Redentor vive. Ele vive, reina e reinará para todo sempre. Glória a Deus. Estamos na leitura do livro Humildade, a Beleza da Santidade, do irmão Andrew Murray, da Editora dos Clássicos. Oremos. Louvado e engrandecido seja o santo, precioso e maravilhoso nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, o único digno de honra, de glória, de exaltação, o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. Esse é o Senhor, o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Remidor, ó, o nosso Santificador, aquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aquele que nos ama de um modo incomparável, de uma forma incondicional, e que nada nem ninguém pode nos separar desse amor tão maravilhoso. Louvado seja o teu santo e precioso nome. Obrigada, Pai. Obrigada por ter enviado para nós o teu Filho Jesus Cristo, enviado a esta terra para nos salvar, para nos redimir, para cumprir um propósito do Senhor, a qual o Senhor sabia que nós não tínhamos condições nenhuma de cumprir. Obrigada, Senhor Jesus, por ter ali obedecido o Pai, por ter cumprido esse propósito para nos incluir em uma única família, em um único corpo, em um homem coletivo. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Obrigada, muito obrigada. Mais uma vez, neste dia, nós queremos agradecer as tuas misericórdias, queremos agradecer que o Senhor é quem tem nos fortalecido, é o Senhor que tem nos ajudado na caminhada, tem nos feito perseverar. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e glorificamos o nome do Senhor por isso. Te pedimos que o Senhor nos ajude em mais este tempo a entendermos, a assimilarmos, a obedecermos, a praticarmos a tua palavra, a realmente agradarmos o teu coração, fazermos a vontade do Senhor que é boa, agradável e perfeita para nós, e que possamos mesmo, em nome do Senhor Jesus, oferecer os nossos corpos como um sacrifício diante do Senhor em culto racional, e que este tempo aqui seja de proveito, que este tempo seja de cooperação para o teu Santo Espírito, seja de edificação mútua para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Ordene os nossos pensamentos para que possamos estar sensíveis ao teu falar. Ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados e amadas do Senhor, estamos hoje no capítulo 10 deste livro maravilhoso. E o título é Humildade e Morte ao Ego. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Filipenses 2, versículo 8. Aleluia. A humildade é o caminho para a morte, pois na morte ela dá a maior prova de sua perfeição. A humildade é o florescimento do qual a morte ao ego é o perfeito fruto. Jesus se humilhou até a morte e abriu o caminho no qual devemos andar também. Assim como lá não havia maneira de ele provar sua entrega absoluta a Deus ou de desistir e sair da natureza humana para a glória do Pai, a não ser pela morte, assim também é conosco. A humildade tem de nos levar a morrer para o ego. Então, provamos quão completamente desistimos de nós mesmos para Ele e para Deus. Somente então somos libertos da natureza caída e encontramos o caminho que leva à vida em Deus, para o pleno nascimento da nova natureza, da qual a humildade é o fôlego e a alegria. A humildade tem de nos levar a morrer para o ego. Aleluia! E então provamos quão completamente desistimos de nós mesmos para o ego e para Deus. Temos falado do que Jesus fez por seus discípulos quando transmitiu sua vida de ressurreição para eles. Quando, na descida do Espírito Santo, ele, o glorificado e entronizado manso, veio dos céus para habitar neles. Ele ganhou o poder para fazer isso por meio da morte. A vida que ele partilhou em seu caráter mais intrínseco foi uma vida que saiu da morte, uma vida que foi entregue à morte, foi ganha pela morte. Ele que veio habitar nos discípulos era ele mesmo, alguém que havia sido morto e agora vivia para sempre.
Sua vida, sua pessoa, sua presença carregam as marcas de morte, de ser a vida nascida da morte. Aquela vida em seus discípulos também carrega sempre as marcas da morte. É somente com o espírito da morte, do morto, ao habitar e agir na alma, que o poder da sua vida pode ser conhecido. A primeira e principal das marcas do morrer do Senhor Jesus, das marcas da morte que indicam um verdadeiro seguidor de Jesus, é a humildade, por essas duas razões. Uma, somente a humildade leva à perfeita morte, e somente a morte aperfeiçoa a humildade. A humildade e a morte são, em essência, uma só. A humildade é o embrião, e na morte o fruto é amadurecido até a perfeição. A humildade leva à perfeita morte. Humildade significa o desistir do ego e o tomar o lugar do perfeito nada ser diante de Deus. Jesus se humilhou e tornou-se obediente até a morte. Na morte, ele deu a maior e a mais perfeita prova de ter desistido de sua vontade em prol da vontade de Deus. Na morte, ele desistiu de si mesmo, com a natural relutância do ego em beber do cálice. Ele desistiu da vida que tinha em união com a nossa natureza humana. Ele morreu para o ego e para o pecado que o tentava. Então, como homem, ele entrou na perfeita vida de Deus. Se não fosse pela sua infinita humildade, considerando a si mesmo como nada, a não ser como um servo para fazer ele sofrer a vontade de Deus, ele nunca teria morrido. Isso nos dá a resposta para a questão tão frequentemente feita e da qual o significado é muito raramente aprendido de forma clara. A pergunta é: como posso morrer para o ego? A morte para o ego não é nossa obra, ela é obra de Deus. Em Cristo você está morto para o pecado. A vida que estava em você se foi pelo processo de morte e ressurreição. Você pode estar certo de que está, de fato, morto para o pecado. Mas a plena manifestação do poder dessa morte em sua disposição e conduta depende da medida que o Espírito Santo partilha do poder da morte de Cristo. E é aqui que o ensinamento é necessário se você entrasse em plena comunhão com Cristo em sua morte e conhecesse a plena libertação do ego, humilharia a si mesmo. Essa é sua única obrigação. Vou ler novamente. Mas a plena manifestação do poder dessa morte em sua disposição e conduta depende da medida que o Espírito Santo partilha do poder da morte de Cristo. E é aqui que o ensinamento é necessário. Se você entrasse em plena comunhão com Cristo, em sua morte, e conhecesse a plena libertação do ego, humilharia a si mesmo. E essa é a única obrigação. Coloque-se diante de Deus em completo abandono. Consinta de coração com o fato de sua impotência para matar a si mesmo e de fazer a si mesmo viver. Mergulhe em seu próprio nada a ser, no espírito de mansidão e paciência e confiável entrega a Deus. Aceite cada humilhação. Olhe para cada homem que tenta ou irrita você como um meio da graça para humilhá-lo. Use toda a oportunidade de humilhar-se diante dos homens como uma ajuda para permanecer diante de Deus. Ele aceitará tal humilhação como a prova de que você deseja isso de todo o coração, como a melhor oração por isso, como sua preparação para o poderoso trabalho da sua graça, quando, pela poderosa força de seu Santo Espírito, ele revela Cristo plenamente em você, para então ele, em sua forma de servo, ser verdadeiramente formado em você e habitar em seu coração. Esse é o caminho de humildade que leva à perfeita morte, a plena e perfeita experiência de que estamos mortos em Cristo. A morte leva à perfeita humildade. Tomemos cuidado com um erro que muitos cometem. Eles gostariam de ser humildes, mas estão temerosos de ser muito humildes. Eles têm tantas qualificações e limitações, tantos arrazoamentos e questionamentos do que a verdadeira humildade é e faz, que nunca se submetem sinceramente a ela. Cuidado com isso. Humilhe-se até a morte.
É na morte ao ego que a humildade de Cristo é aperfeiçoada. Esteja absolutamente certo de que, na raiz de toda a experiência autêntica da mais-graça, de todo o verdadeiro progresso na consagração, de toda conformação realmente crescente à semelhança de Jesus, tem de haver uma mortificação para o ego, a qual prova a Deus e aos homens que é genuína em nossa disposição e hábitos. É lamentavelmente possível falar de morte e vida e do andar no espírito, enquanto até o mais ingênuo não pode fazer nada a não ser ver o quanto há de ego. A morte ao ego não tem marcas mais certas da morte do que uma humildade que faz de si mesmo alguém sem reputação, que se esvazia e toma a forma de servo. É possível falar muito e honestamente de comunhão com um Cristo desprezado e rejeitado, de carregar a sua cruz, enquanto a mansa e humilde, a meiga e gentil humildade do Cordeiro de Deus não é vista. É muito raramente vista. O Cordeiro de Deus significa duas coisas: mansidão e morte. Vamos buscar recebê-lo em ambas as formas. Em Jesus, essas marcas são inseparáveis. Elas têm de estar em nós também. Que tarefa sem esperança se nós tivéssemos de fazer o trabalho. Natureza nunca pode vencer natureza, nem mesmo com a ajuda da graça. Ego nunca pode expulsar ego, nem mesmo no homem regenerado. Louvado seja Deus! O trabalho foi feito, concluído e aperfeiçoado para sempre. A morte de Jesus, de uma vez por todas, é a nossa morte para o ego. E a ascensão de Jesus, sua entrada, de uma vez por todas, no Santo dos Santos, nos deu o Espírito Santo para nos transmitir em poder e fazer o nosso poder da morte e vida. Como a alma, na busca e prática da humildade, segue o espaço de Jesus, sua consciência da necessidade de algo mais é despertada. O seu desejo e esperança são apressados, sua fé é fortalecida, e ela aprende a olhar para o alto e clamar e receber aquela verdadeira plenitude do Espírito de Jesus que pode diariamente manter a morte ao ego e pecado sob o seu pleno poder e fazer da humildade o Espírito que permeia toda a nossa vida. Porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Romanos 6, versículos 3, versículo 11 e versículo 13. A completa autoconscientização do cristão é ser saturado e caracterizado pelo Espírito que o avivou à morte de Cristo. A completa autoconscientização do cristão é ser saturado e caracterizado pelo Espírito que avivou a morte de Cristo. Ele tem sempre de oferecer-se a Deus como alguém que morreu em Cristo e em Cristo está vivo vindo da morte, levando em seu corpo o morrer do Senhor Jesus. Sua vida sempre leva as duas marcas entrelaçadas, suas raízes alcançando na verdadeira profunda humildade dentro do sepulcro de Jesus, a morte ao pecado e ao ego, e sua cabeça elevada em poder de ressurreição aos céus, onde Jesus está. Crente, clame em fé a morte e a vida de Jesus como suas. Entre na sepultura de Cristo, no descanso do ego e da obra do ego, o descanso de Deus. Com Cristo, que confiou o seu Espírito nas mãos do Pai, humilhe-se e desça, cada dia, até a perfeita e sem esperança dependência de Deus. Aqui diz no sentido de não depositarmos nossa esperança em qualquer outra coisa a não ser na absoluta dependência de Deus. Ele irá ressuscitá-lo e exaltá-lo. Mergulhe cada manhã em profundo nada a ser dentro do sepulcro de Jesus. Cada dia, a vida de Jesus será manifestada em você. Permita que uma disposta, amável, tranquila, alegre humildade seja a marca que você tenha, de fato, reivindicado como seu direito de nascimento.
o batismo para dentro da morte de Cristo. Com a única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 10, versículo 14. As almas que entram na sua humilhação acharão nele o poder para ver e considerar o ego morto, e como aqueles que aprenderam e receberam dele para andar com toda humildade e mansidão, suportando uns aos outros em amor. A morte e vida é vista em mansidão e humildade, como a de Cristo. Aleluia. Amém. Aqui finalizamos o capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor, que realmente possamos humilhar-nos e descermos cada dia até a perfeita dependência de Deus, para que Ele mesmo nos exalte a tempo dele, porque assim ressuscitaremos com Ele. Que possamos mergulhar cada manhã no profundo nada ser, dentro do sepulcro de Jesus, para que Ele seja manifestado em nós. Ó Senhor, aumenta, como diz aqui, clamemos por fé, aumenta a nossa fé, para que a morte e vida de Jesus seja como nossa. Abra os nossos olhos, leva-nos, Senhor, a esta realidade, que possamos não só entender com a nossa mente, mas que possamos experienciar. Nos ajude, o nosso desejo é de avançar em Ti, Senhor. Nosso desejo é de cooperar contigo. Em nome de Jesus.